Ei, cara, você. Ei, cara, você gosta de pipoca? Salve moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel, galera. Hoje eu tô trazendo uma super cena engraçada do Pica-Pau, né? Que é o Pica-Pau com o corvo, né, cara? Eu vou ensinar pra vocês o desenho e a coloração. Tudo nesse vídeo aqui, tá? Pode ter certeza, mano, na moral. Eu lembrei dessa cena assim do nada e eu disse, cara, eu queria desenhar, queria mostrar lá pra eles. Então eu espero que vocês curtam, tá? E vamos lá para o nosso tutorial sem muitas delongas. Claro, se você gostar, deixa o like aí, beleza? Valeu, vamos lá. Dá uma olhada nessa Ania da Giovanetti. Agora se liga nesse Tândido do Iago. Olha que massa esse desenho da Neire. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá pra ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. E é isso aí, moçada, vamos lá começar aqui o nosso super desenho do Pica-Pau e Jubileu, né, cara? Então é o seguinte, ó, vamos começar aqui com um pequeno círculo. Eu tô usando uma folha A5, tá? Que é a mesma coisa que pegar uma folha Chamex e cortar ela no meio, beleza? Eu tô fazendo um pequeno círculo aqui de 2,5 cm, tá? Esse círculo aqui vai servir pra gente desenhar a cabeça do Pica-Pau, certo? Vamos começar pelo Pica-Pau, beleza? Então é o seguinte, ó, depois que eu faço esse círculo, eu vou fazer uma divisa aqui nele, no canto dele, tá? Para poder fazer os olhos do Pica-Pau, certo? Então eu vou dividir bem no canto, vai ficar tipo uma meia lua mesmo. E aí para fazer os olhos dele, são olhos que são, no caso, bem estilo elipse, tá? Então eu vou fazer essa elipse primeiro, depois eu vou puxar um pouquinho do traço do bico dele, que vai sair da metade do olho, e vou fazer uma outra elipse do outro lado, né, para demarcar o outro olho dele, certo? Aí eu posso colocar o detalhe da íris dele, que ele tá olhando para cima, assim, né, pro lado, né, como se não quisesse nada com nada, né? Mas todo mundo sabe o fim dessa história, tá? Em seguida eu vou colocar a sobrancelha do Pica-Pau, que vai ser logo acima dos olhos, certo? A primeira sobrancelha que eu desenhei, ela vai ser um pouco maior por causa do ângulo do personagem, tá? Então vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho maior. A outra já está um pouco mais escondida, digamos assim, então ela vai ficar no cantinho, tá? Agora eu vou finalizar o restante desse bico aqui do Pica-Pau, certo? Colocando essa basezinha curvada, tá? Essa parte da lateral dele que vai pegar a parte da cabeça, certo? Beleza, agora vamos fechar a cabeça aqui do Pica-Pau. Galera, seguinte, a cabeça dele não é totalmente redonda, tá? Então eu vou deixar esse círculo aqui um pouco mais achatado, digamos assim, certo? Então veja só, eu fiz o círculo lá no início, mas eu tô fazendo um pouquinho menor, tá vendo? A parte da cabeça dele para ficar um pouco mais achatado, tá? Logo em seguida nós vamos fazer a crista do Pica-Pau, né? Para fazer a crista dele, a gente vai desenhar aqui como se fosse 5 penas na crista dele. Então começo com a parte de trás, fazendo uma pequena pena ali. Depois eu venho para a parte da frente. Aqui na parte da frente eu vou desenhar uma primeira dobra, tá? E ela vai estar voltada, né? Essa pena aqui dessa crista dele vai estar voltada para frente, tá? Bem para frente mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, todas as cristas dele, a não ser a primeira que a gente desenhou ali, vão estar voltadas para frente. E claro, a gente vai trabalhando isso uma menor que a outra, né? Vai variando um pouquinho até encostar aquela primeira que eu fiz, certo? Você vai vendo aí o tamanho também, né? Para não fazer nem tão grande nem tão pequeno, cara. Vai ficar bacana desse tamanho que eu fiz aí, beleza? Pode ter certeza. Agora vamos finalizar esse bico dele, né? Colocando detalhe aqui da boca dele, o sorriso, né? Que ele tá com aquele sorrisinho bem de boa, tá? Como se não tivesse nada acontecendo. E aí a gente vai colocar esse sorriso fechando todo o bico dele, que é torto também, né? Bem curvado para cima. E vou colocar o cantinho do bico dele ali também, tá? Você vai ver que vai ficar bem legal. E eu posso finalizar a parte de baixo. Veja que eu fiz a cabeça do Pica-Pau toda dentro do círculo, né? Inclusive a parte do bico, a não ser a parte que vai para fora do bico, né? Mas o restante da cabeça dele foi toda por dentro do círculo, tá? Então é só você ter essa noção. Pessoal, aqui agora é o seguinte, ó, eu não medi, mas depois que eu fiz o desenho, eu fiz a medida, tá? Eu vou fazer o detalhe do pescoço, eu vou passar uma medida aqui para vocês para fazer o corpo também. Então eu vou fazer o pescoço e vou fazer aquela gola que tem no Pica-Pau, certo? Que é uma gola branca que ele tem, tá? Antes de fazer o corpo, eu vou fazer um detalhe do braço também, que está esticado, o braço está encostando na cerca, beleza? E veja que não é tão grosso também, né? A gente tem que saber controlar essa questão. E agora sim eu vou desenhar a base do corpo dele até a parte de baixo. Pessoal, da parte do pescoço dele ali,
né, da partezinha real do pescoço e não da gola, tá? Até essa ponta da barriga branca dele aqui, ele tem 4 centímetros, tá? Então você pode medir 4 centímetros e assim vai ficar uma medida legal para você fazer o corpo total aqui do pica-pau, beleza? Ok, o pica-pau é mais difícil de desenhar do que o corvo, tá? O corvo você nem vai precisar de tantas medidas, cara. Mas vamos lá, vou fazer aqui logo a perna. Ele tá com uma perna reta e a outra tá dobrada, tá? Então essa perna reta a gente vai fazer ela como se estivesse imaginando ela completa. Inclusive o pé dele também, certo? Aí é o seguinte, depois que quando eu for fazendo o pé, veja que eu vou fazer a divisa dos dedos dele, né? E esses dedos dele são 2, no caso que a gente vai enxergar aqui. Depois a gente vai fazer o pé que vai estar curvado, tá? Além da perna estar curvada, o pé também vai estar curvado. Então já vou começar a definir, né? Deixar tudo definido nessa parte aqui, colocando o detalhe dos dedos curvados também. E depois eu posso finalizar a curva aqui do joelho dele, né? Do pé e tudo mais. Beleza? Você vai ver que vai ficar com um aspecto bem bacana e os pés assim meio cruzados e curvados. Tá muito legal esse desenho, cara. Certo, fizemos isso, agora eu vou fazer o outro braço do pica-pau. Antes de terminar aquele primeiro, né, vamos terminar esse segundo aqui, que ele tá com o braço na cintura, né, então eu vou fazer ele curvado, dobrado, né, no caso, e vou fazer a parte da mão também. A mão do pica-pau é tipo uma luva, né, esses desenhos antigos e personagens assim, eles colocavam muito luva nos personagens. Eu acho que era para deixar com um aspecto bem bacana também, né, e ficava um pouco humanizado também, ficava legal, tá? Então vou desenhar o destaque da luva e finalizar o restante do braço, certo? Agora só resta a gente finalizar a outra mão dele, tá? Então a outra mão também tem uma luva, então vou fazer a golinha da luva e a mão vai estar com os dedos voltados para cima. Lembrando que esses desenhos cartoons, geralmente eles têm 4 dedos, tá? 1 polegar e 3 dedos na parte de cima. Para finalizar o pica-pau só falta fazer as penas da cauda dele aqui, ó. Então vou fazer as peninhas aqui de trás dele, tá? Então só 2 penas mesmo. Elas vão estar parecendo tipo um bumerangue, né? Meio triangular. Então vou fazer. E claro, não são tão grandes também, tá? Não esse pica-pau aqui. Ok, pica-pau finalizado. Agora vamos para o jubileu. Cara, para começar o jubileu a gente vai fazer só uma forma geométrica nele aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou fazer algo como se fosse uma lua crescente, né? Só que ela toda arredondada, tá vendo? Meio deformado também, tá? Vai ficar parecendo como se fosse a parte de cima de um chapéu, digamos assim. Nessa parte aqui que eu faço, né, eu vou fazer mais ou menos do tamanho da cabeça do pica-pau, tá? E aí eu vou colocar a base do olho do corvo, certo? O olho do corvo são olhos deitados, cara. Veja que o do pica-pau são olhos em pé, né? E o do corvo eles são deitados, tá? E ele tá olhando em direção ao pica-pau, certo? Então veja só que eu vou colocar também os destaques da íris voltados para o pica-pau. Em seguida eu vou fazer a base de cima do corvo, né, a parte da cabeça, colocando como se fossem umas peninhas por ele. Eu vou fazer 3, uma bem pequenininha e 2 mais ou menos do mesmo tamanho, até chegar ali a parte da marcação que a gente fez inicial, tá? Agora vamos desenhar o bico do corvo, certo? Eu vou começar com tipo uma letra C, aqui pegando nesse canto do olho, e depois eu vou fazer a base do bico dele, cara, que é todo curvado. Não tem muito segredo para desenhar esse bico, tá? Não tem mesmo, cara. A única coisa que eu vou fazer com esse bico depois é crescer um pouquinho na line art, mas vocês vão ver que não vai ser quase nada, cara. Não vai crescer muito mesmo. Então pode ficar tranquilo, tá? Você vai desenhando aí na medida que você vê que vai ficar bacana no seu desenho. Esse bico dele aí eu não mostrei a medida para vocês, mas ela tem cerca de 4 centímetros também. É a mesma coisa da medida da barriga do pica-pau, tá? Da barriga branca dele, certo? Então você pode fazer aí com 4 centímetros o bico, que vai ficar bacana. A ponta do bico até a parte dos olhos. Agora eu vou desenhar o restante do jubileu, né? Vamos fazer o formato do corpo dele. Colocar aqui como se fosse uma elipse também, né? Aquele círculo esticado, tá? E depois eu vou fazer uma deformação nesse círculo aqui, cara. Primeiro na parte da frente dele, né? A parte da barriga. Depois eu vou fazer a marcação do braço do corvo, tá? Então é o seguinte, ó. Eu vou marcar um traço voltado para cima e depois eu vou marcar todo o traço aqui voltado para baixo, certo? A partir dele eu vou subir de volta essa base do traço e vou fazer como se fossem umas peninhas lá no ombro do corvo, certo? Veja que vai ficar, cara, tá ficando muito bom esse desenho, muito engraçado também, né? Eu espero que vocês estejam curtindo e deixem um like aí, certo? Veja que eu vou fazendo e vou acendendo também, né? Porque eu começo fazendo leve e depois eu vou acendendo, né? Para dar um destaque mais bacana.
Então eu vou acender também essa parte que já vai levar para a perna dele, tá? Na perna dele a gente vai fazer umas peninhas e também vamos fazer a perna dele cruzada. As duas pernas do corvo estão cruzadas. Essa aqui vai estar com a curva um pouco voltada para trás, né? Vocês vão ver que elas vão estar ali voltada para trás, né? E aí eu vou fazer a partezinha de trás do pé e os dois dedos dele aqui, certo? Todo curvadinho também. Depois eu posso finalizar a mão. A mão dele é como se fosse penas também, né? Então eu vou fazer no estilo 1 polegar e apenas um formato ali, né, da mão, porque ele é todo preto, não mostra bem, né, como seria esse destaque da mão do personagem. Já do outro lado eu vou desenhar a outra perna, então vou fazer também 3 peninhas e vou fazer ela curvada também, cara. Só que aqui ela já tá com uma curva um pouco diferente, afinal ele tá dançando, né, enfim, cara, ele tá fazendo gestos lá, dançando para ganhar comida, né, e é justamente essa tramóia do Pica-Pau, né, cara, tira ele daí para pegar a comida dele. Mas enfim, ó, vamos lá, eu fiz a parte da curva e vou fazer a base do pé. Veja que eu vou desenhar como se fosse só um dedo agora, porque o outro meio que está escondido ali por trás, a gente não enxerga direito, tá? Lembrando, isso aqui é um print da cena lá do Pica-Pau mesmo. E depois eu vou fazer o outro braço. O outro braço eu vou começar pela mão, né? Que a gente vai fazer como se fosse um gancho, uma garra. E vou fazer só uma parte curvada ali e já tá legal, cara, já fica bacana, beleza? Bom, terminamos o corvo, agora vamos fazer o cenário também, cara. Então vamos desenhar primeiro essa cerca aqui do Pica-Pau, né? Para desenhar a cerca eu vou passar um traço reto aqui, pegando pela mão dele. E lá embaixo eu vou desenhar tipo uma moita, né? Uma moitinha assim, tipo uns matos, enfim, um capim, tá? Vamos desenhar esse capim e vamos fechar a basezinha da cerca, colocando como se fosse alguns matinhos também, né? Principalmente ali na parte próxima à mão do corvo, né? A segunda mão que a gente desenhou já fica como se fosse um matinho também, tá? E agora eu vou só ajustar um pouco mais essa base da cerca, colocando 2 traços a mais aqui por elas. E seguinte, velho, depois que eu faço esses traços, vocês vão ver que eu vou pegar a régua e vou fazer demarcação aqui no meu desenho, tá? Porque eu não quero que ele atinja os limites da folha e para mim a cena já está capturada, então eu quero que fique bem focado aqui no centro do desenho, beleza? Então tendo isso, tá legal. Agora eu vou desenhar a parte do chão. O chão é como se fosse um gramado, cara, só que com 2 tons diferentes, tá? E a gente vai ver isso na parte de coloração também. Então eu vou fazendo esse gramado, colocando ele meio que curvado, tá vendo? Você vai vendo que ele vai preenchendo um pouco mais. Não tem exatamente como explicar direito como é esse gramado. É bom você ir vendo e fazendo, tá? Porque ele é como se fosse várias pastagens, né? Rasteiras, tá? Então vocês vão ver que elas têm formato de curva, mas fica como se fosse uma pastagem rasteira. Isso eu vou fazendo até a altura da cabeça lá da crista do Pica-Pau, tá? Então vocês vão vendo, faça no mesmo estilo que eu estou fazendo, porque na parte de coloração o estilo do desenho vai ser muito importante, tá? Para que fique bem legal, porque a gente vai ter umas divisas, certo? Então veja que eu vou sempre curvando, sempre medindo certinho, né? Veja que na parte da mão do Pica-Pau que está cruzada ali, no caso dobrada, curvada, né? Ela vai parar e depois eu já faço outro, passando como se fosse por trás do Pica-Pau, né? Mais 2 lá, na parte do bico e na parte dos olhos dele. E aí depois mais uma em cima, certo? Você vai ver, vai dar para você acompanhar aí tranquilo, com certeza. E tendo isso, nosso desenho está basicamente pronto, então vou apagar aqui com a limpa-tipos, né, deixar um pouco mais leve, e eu vou fazer uma line art aqui no desenho. Só que tem um porém, cara. A line art você faz apenas nos personagens, no Jubileu e no Pica-Pau, tá? Não precisa fazer line art no cenário se você for colorir, claro, né? Então se você for colorir, deixa o cenário assim, só no lápis, certo? Porque eu vou ensinar a técnica de colorir sem fazer o contorno. E é isso aí. E é isso aí, moçada, vamos lá começar aqui a nossa super coloração, né, do nosso desenho. Cara, eu acho que é o desenho mais engraçado que eu já fiz aqui no canal, na moral, velho. Então é o seguinte, ó, vou começar aqui pelo corvo, tá? E eu vou usar uma técnica que eu vou usar um marcador preto e depois eu vou passar um lápis de cor, tá? Então o corvo, a parte dos olhos, né, do corvo e do Pica-Pau também eu já vou preencher total de preto, tá? Isso aqui não tem segredo nenhum, cara, só preenchimento de preto, beleza?
Em seguida eu vou usar o amarelo, né, aqui na parte do corvo, tá? Não vou forçar muito o amarelo para que ele fique um pouquinho leve, certo? E aí ele vai dar esse aspecto aqui. Aqui é só preenchimento, não tem aquela questão de luz e sombra que a gente sempre trabalha no desenho. Então é fácil de fazer, tá? Agora eu venho com a técnica que eu falei, né? Porque é passar, deixei o marcador secar um pouquinho mais e eu tô passando um lápis de cor por cima. Essa técnica é muito boa, cara, porque você vai ver, vai ficar um preenchimento muito liso, muito uniforme e também não gasta muito o lápis de cor preto, tá? Porque você não precisa forçar o lápis de cor. O preto já tá na base, então você só passa ele de leve que aí ele vai ficar com esse aspecto aí muito bonito, cara. Beleza. Agora voltando aqui para a parte do pica-pau, vou pegar o vermelho, né, e vamos fazer a parte da cabeça e a crista dele. Aqui não tem segredo, tá? Parte da cabeça e crista, pintura completa e também o pescoço dele, certo? O pescoço dele você vai ver lá que é vermelhinho. Depois eu vou vir com um amarelo chamado amarelo canário. Veja que a tonalidade dele é um pouco diferente do amarelo que eu usei no corvo, tá? O amarelo do corvo é um amarelo comum mesmo, já esse aqui é um amarelo canário, é um pouco mais vivo, tá? Então eu estou usando aqui na parte do bico e também vou usar aqui nos pés do pica-pau. Mesmo assim eu não estou forçando muito, tá? Não precisa forçar muito, cara. E para fazer a parte do corpo do pica-pau eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um azul chamado azul real, tá? Ele tem nas tonalidades de 48 cores do Faber-Castell, certo? Ele é um azul escuro, só que é um azul bem vivo, como vocês podem ver. Então para pintar o pica-pau, né, como ele não é o super soft que eu estou usando, eu passo uma mão leve primeiro, veja que ele vai ficar como se fosse um azul bem clarinho, e depois eu começo a forçar ele, aí ele fica escuro, fica na cor exata do pica-pau, cara, fica muito bom mesmo. E beleza, tendo isso aqui já está pintado, como eu falei para vocês, não tem luz nem sombra no desenho, tá? Agora vamos fazer a parte da cerca. Para fazer a parte da cerca eu vou pegar um marrom e veja que essa parte que o pica-pau está colocando a mão, encostando a mão, né? Eu vou desenhar de marrom, tá? Eu vou passar um marrom ali só naquela marcação e vou fazer mais duas marcações com um efeito meio desfocado de marrom ali, né, depois do corvo, tá? Você vai ver que vai ter duas marcaçõezinhas. Nessas marcações aí, nessa parte da mão do pica-pau, eu vou preencher com um vermelho escuro, tá? Que eu vou usar duas tonalidades de vermelho. Esse vermelho escuro ele vai destacar muito, cara. E nessa partezinha aqui que eu usei o marrom nessas duas listras, eu vou fazer só em uma com um vermelho escuro, tá? É para criar um efeito de sombra, né? Tipo, a única parte que a gente vai ver assim, muito efeito de luz e sombra é na parte do cenário. Os personagens não tem. Agora com o vermelho normal eu vou fazer o preenchimento total aqui agora dessa cerca, tá? Que não tem segredo nenhum. Pode passar por cima do vermelho escuro se quiser também, porque mesmo assim vai continuar dividido, tá? A gente vai continuar conseguindo enxergar a divisa dele, certo? Beleza, pintamos aí a cerca. Vamos pintar essa base da cerca aqui onde tem uma sombra dos matinhos, né? Essas moitinhas aqui. Então eu vou fazer com um verde escuro, tá? Verde escuro para poder fazer essas moitinhas. E eu vou fazer um efeito de sombra agora no contorno de todo esse cenário aqui dele, tá? Só que olha só, eu tô fazendo somente a parte de baixo, certo? Que a parte de cima vai ter uma iluminação. Então a sombra a gente faz nessa base de baixo. Veja que cada um desses contornos que eu fiz, eu tô fazendo essa questão, né? De deixar somente pela parte de baixo do desenho, tá? Ó, cada uma dessa planície que a gente fez. Depois eu venho com o verde água e eu vou fazer o preenchimento agora completo de todas essas planícies aqui, essas que estão pegando a sombra, tá? Vocês vão poder acompanhar certinho, vocês vão conseguir enxergar. Eu estou usando verde água porque foi a cor que eu mais consegui me aproximar da tonalidade que está lá no desenho animado, tá? A tonalidade é um verde assim bem parecido mesmo, certo? Então, como eu estou tentando deixar mais ou menos parecido, né? Claro que não dá para deixar idêntico. Eu estou usando esse verde água e eu acho que ele encaixou muito bem, cara, para a tonalidade dessas planícies aqui, tá? Dessas gramas no cenário. Agora para o restante do desenho aqui eu vou usar um verde chamado verde pinho, tá? Então aqui é tipo o restante do cenário. Mas olha só, eu estou usando esse verde pinho e eu estou deixando uma luminosidade, né, nessa primeira base do cenário que a gente colocou aqui na grama. Porque essa luminosidade a gente vai trabalhar com outra cor, com outro tom. E veja que lá em cima, na parte da cabeça do pica-pau, eu não pintei, porque lá no final vocês vão ver que eu vou passar o mesmo verde pinho, só que eu vou passar ele bem claro, tá? Bem claro mesmo, para deixar um aspecto
bem legal aí para vocês, certo? Aí aqui não tem segredo, cara, você desenha aí a parte que vai ficar luminosa, né? Deixa ela separada e faz o preenchimento. Cara, tá ficando muito parecido com a cena, cara, muito parecido mesmo. Eu vou pegar um lápis de cor branco, né? Como eu fiz ali com o verde pinho e eu fiz bem leve, eu quero deixar ele mais leve e também deixar mais uniforme. Então eu passo o lápis de cor branco por cima e fica legal, tá? Tendo isso aí, agora a gente só precisa trabalhar, né, a luminosidade aqui no desenho. E para fazer esse aspecto de luminosidade, eu vou usar a tonalidade areia, tá? E assim eu vou ter um bom resultado aqui no desenho, beleza? Então olha só, tudo que eu deixei aqui de branco, né, desses pontos luminosos, só estou usando areia e beleza, cara. E pronto, nosso desenho está finalizado, muito bacana, e eu espero que você tenha curtido demais, tá? Olha só, ficou muito legal a cena aqui. E seguinte, velho, não esquece, eu tenho meu curso de desenho online que você pode se inscrever, que você vai aprender desenho e coloração comigo, tá? Lá tem desenhos cartoon, estilo esse aqui, que eu ensino várias técnicas com esse estilo de desenho. E tem muitos outros desenhos, tipo anime, corpo humano, tem coloração avançada, básica, um monte de coisa bacana para vocês. Te aguardo como aluno, tá? Valeu, um abraço e até a próxima.